Agora, a vida no planeta, você vê, a Terra tem 4,567 bilhões de anos. Eu coloquei esses 3 numerozinhos, porque hoje mesmo, tem nos jornais, hoje, nós conseguimos precisar, em mais duas casas depois da vírgula, a velocidade de expansão do universo. Né? Então, a gente sabia antes que o universo tinha 14, 15 bilhões, 17. Não, hoje a gente sabe que é 13,7, e cada vez a gente tem uma aproximação mais precisa desses fatos. A Terra tem essa idade, e, bom, a Terra era uma bola quente, você sabe a história, como é que começou. Não tinha água na Terra, né? E de onde que veio essa água toda? É uma coisa exótica, talvez a gente deveria expulsá-la, porque isso não faz parte da origem do planeta. Bom, mas essa água, como que chegou na Terra? E é fundamental, porque a vida é água. Se não tiver água, não tem vida, né? Então, a gente sabe que alguma água tinha, mas a grande maioria veio através dos cometas, né? Imagina quanto impacto para encher um Oceano Pacífico, o Atlântico, quanta água veio, né? Então, tem uma história maravilhosa, que é a história da vida. E a história da vida tem um pouco mais aí de 3,5 bilhões de anos, certo? Essa história que começou com as arcobactérias, enfim, com formas de vidas bem primitivas, vamos falar assim, simplesmente micro-organismos, bactérias, né? Durante 1 bilhão de anos, só tinha isso no planeta, só bactéria. Então, vocês imaginam a experiência que as bactérias têm comparada com a gente, né? Elas têm muita experiência, certo? Um mundo silencioso. Qual que era a cor do céu? Vermelho. O céu era vermelho, só tinha CO2, cheio de gás carbônico, um céu vermelho, cheio de radiações ionizantes, quer dizer, de radiações que causam câncer, que matam, que destroem. Enfim, esse era o nosso planeta. Durante 1 bilhão de anos foi assim, mais de 1 bilhão de anos. Depois, as bactérias inventaram um negócio chamado fotossíntese, que o pessoal das biológicas conhece bem, não vou entrar aqui em detalhe, eu como agrônomo é até perigoso eu falar disso, mas eles começaram a produzir oxigênio e enriquecer a atmosfera do planeta em oxigênio. Então, é muita prepotência de alguns de dizer que o homem é a primeira espécie que é capaz de transformar o planeta de tal forma que leve ao seu desaparecimento. Isso é uma grande mentira. Primeiro que eu acredito que o homem atualmente ainda não tem esse poder de transformar o planeta nesse ponto, mas a vida já fez isso várias vezes. Foi o que aconteceu com todas essas espécies do começo, essas bactérias. Elas foram produzindo tanto oxigênio que foram mudando a atmosfera do planeta. Teve um movimento de ONG, olha, era vermelho, agora está ficando laranja, agora está ficando branco o céu, agora está ficando azulado, nossa, ficou azul, como é que pode fazer uma coisa dessa, tal? Formou a camada de ozônio e reduziu as radiações ionizantes, ou seja, viabilizou outras formas de vida que não eram capazes de viver naquele ambiente anterior e extinguiram as outras anteriores. Quer dizer, essas bactérias causaram a sua própria extinção, foi a primeira grande poluição do planeta, a produção de oxigênio. O que a gente usa para limpar uma ferida? Água oxigenada. O oxigênio, ele reage, ele acaba com a bactéria, certo? Então, a vida teve que se adaptar a essa riqueza de oxigênio na atmosfera, e uma das coisas que ela fez foi inventar a respiração aeróbica. Também não vou entrar em detalhe, mas é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Respirando oxigênio e devolvendo gás carbônico, né? Então, a vida tem uma história enorme no planeta. As bactérias têm 2 bilhões de anos que elas ficaram cuidando disso tudo sozinha, e demorou muito para que essa vida vegetal, eu ia até trazer umas fotos depois desse nós temos umas rochas, os estromatólitos, né, que se formaram pela atividade dessas algas lá há bilhões de anos, né? Isso existe até hoje, a gente vai lá e encontra essas coisas. A vida foi se desenvolvendo e começou a sair da água, né? Saiu do mar a vida vegetal uns 430 milhões de anos apenas. Então, nessa história de 4 bilhões, nessa história da vida de 3 bilhões e meio, 3 bilhões e mais de anos, só bactéria, só micro-organismo. Imagina o silêncio desse universo, só o vento, né? Um trovão, às vezes. O planeta era assim. Então, elas têm muitas experiências. Tome cuidado com as bactérias, porque nós temos mais bactéria num centímetro quadrado de intestino do que célula no corpo humano, né? Então, é uma coisa, e é um mundo invisível. Então, tem gente falando de biodiversidade, acontece que 99% da biodiversidade do planeta está extinta, já se extinguiu. E da que está aqui, 99% é invisível. A gente imagina a biodiversidade, né, a anta, o macaco prego, não sei o quê, a árvore da Amazônia. Isso é um epifenômeno, certo? A imensa biodiversidade é invisível, ou porque ela está nos oceanos, ou porque ela é micro, a gente não consegue ver.
Bom, lentamente a vegetação saiu, essas algas, para os lugares, umas lagoas, coisas assim, a gente tem várias evidências disso, e depois elas foram conquistando, levou uns 10 milhões de anos, depois que saiu para esses brejos, aí, para conquistar a terra firme. E aí a vegetação se estendeu por todo o planeta, mas o que que era? Eram uns tubinhos, um tubinho assim verdinho, a gente tem fóssil disso, um tubinho verdinho que fazia fotossíntese, só isso. Só que os tubinhos evoluíram, e essa é uma palavra-chave para a ciência e para nós, para a história, para o que nós vamos discutir hoje aqui. Houve evolução. Eles evoluíram, ganharam os pelos, e esses pelos transformou-se numa pilosidade, começaram a absorver mais água do solo, ser mais eficiente. E no tubinho o pelo se transformou em folhas, em agulhas, e aí os tubinhos começaram a disputar entre eles. Então começou a aparecer feixes de tubinhos, e feixes de feixes, para ganhar altura. E aí a vegetação foi evoluindo, evoluindo, crescendo em tamanho. Se vocês veem o xaxim, vocês conhecem o xaxim? O xaxim é um exemplo típico de algo que consegue se elevar só com feixes de tubos, só isso. As palmeiras são todas assim também. Mas depois apareceu outra evolução na vegetação, que foi o surgimento da madeira, etc. Vocês, nós, os humanos, as corujas, os macacos, o cachorro, a gente acha, todos os cachorros estão convencidos disso, nós também, que nós somos mais evoluídos que as plantas. A gente acha. Nós estamos completamente enganados. As plantas são muito mais evoluídas que nós. Elas tiveram uma evolução fantástica, nunca pararam de evoluir, e nós lá, virando tecossauro, tequessauro, tetessauro, cecessauro, com rabão, patinha, patona, lagartão, lagartinho, não saía daquilo, 100 milhões, 150 milhões de anos de sauro, não sei. Acho que Deus se cansou, falou, chega, esses caras não evoluem, mandou um meteorito lá, bum, aí os mamíferos começaram. Enquanto isso, a vegetação evoluindo, inventou o tecido secundário, inventou a madeira. Por exemplo, nós não conseguimos nos libertar da água para se reproduzir. A gente ainda se reproduz na água, dentro do útero. Você sabe quantos médicos sabem o quanto é problemático, sempre arriscado, uma gestação, né? Para os mamíferos, porque a gente não conseguiu se reproduzir fora d'água. As plantas já resolveram isso faz tempo, entendeu? Mas faz tempo, quer dizer. Então, as plantas evoluíram, elas inventaram a casca. Nós não temos casca, nós temos pele. Elas também têm epiderme, mas elas inventaram além da epiderme. Olha, as árvores, não é o tema da palestra, um dia a gente pode conversar sobre isso, mas é fantástico. Elas estão evoluindo, elas dão risada de ver a gente se achar, né? Os passarinhos conversando no galho, achando que eles são mais evoluídos que a árvore. E a árvore está falando, tá bom, tá certo. Bom, mas elas evoluíram para competir. Esse aqui são os fósseis mais antigos, né? A Cooksonia é uma planta, né? Nós temos fóssil de monte na Irlanda, tem 425 milhões de anos, era um tubo assim. Né? Era isso. E foi isso que foi conquistando o planeta. Então, a vida é uma beleza e ela foi crescendo, e os humanos foram crescendo depois também, né? E nós hoje atingimos 7 bilhões de habitantes no planeta. Então, nunca teve tanta gente no planeta. Agora, o interessante é que nunca nós vivemos tão bem. Nunca vivemos tanto. Quer dizer, então, está um problema, está um desastre no planeta. Não, calma, vamos devagar, né? Quer dizer, 7 bilhões de habitantes, nunca se comeu tanto. O problema agora não é fome, é obesidade, vocês sabem, é aqui na Índia, num monte de lugar. Quer dizer, está sobrando comida, tem injustiça social, tem muita coisa, mas assim, nunca a expectativa de vida foi tão alta, e isso aí não é porque os desenvolvidos estão crescendo, não, todo mundo. Quer dizer, na África aumentou na Ásia, na América Latina, é 70 anos hoje a expectativa de vida. Quer dizer, então, nunca teve tanta gente, nunca se viveu tanto, cada vez mais, nunca se comeu tanto, etc. Bom, vacina, milhões de coisas. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Agora, essa natureza da qual a gente faz parte, essa natureza que a gente acha uma maravilha, que é uma mãe, ela é uma madrasta, então, também. Porque ela causa um terremoto no Haiti, em que o homem não tem nada a ver com nada, certo? E mata milhões de pessoas, e mata a Zilda Arnes. Mata a doutora Zilda Arnes, da Pastora da Criança, que foi lá no Haiti, mata ela. Que natureza é essa, certo? Quer dizer, essa natureza, isso aqui eu trabalhei com imagem satélite, olha a catedral, né? Vocês veem aqui a sombra das torres. No dia seguinte eu consegui imagem satélite com 50 centímetros lá, isso foi usado pelo presidente, por um monte de gente. Olha como ficou a catedral, né? Quer dizer, um massacre, né? Um vulcãozinho que nem nome tem, é um nome impronunciável de 16 letras lá na Islândia, vocês viram, ano passado? Esse vulcãozinho que nem nome tem, porque é o vulcão da geleira tal, bastou ele entrar em erupção, parou o tráfego aéreo da Europa durante 2 meses.
E nós achamos que nós somos o máximo, entendeu? Imagina um vulcãozinho, e o que a gente faz? Nada, entendeu? Fica quieto. Agora, você sabe que tem 1.500 vulcões em atividade no planeta, mais de 1.000 no mar. Eles regulam o clima. A erupção do Pinatubo fez cair meio grau a temperatura do planeta durante 2 anos. A erupção do Pinatubo, só essa erupção, jogou mais SO2 na atmosfera, SO2, e não CO2, SO2, que toda a Revolução Industrial. Uma erupção de um vulcão. E a gente acha que nós somos, né? Então, foi bom. Ó. E agora vai lá no Japão, o país mais preparado para terremoto. Mas tsunami é difícil mesmo. Não tem como, quer dizer, ou você tem uma falésia, como tem em lugares do Japão que tem falésia, o litoral, aí, bom. Mas se não, é uma força. Então, a natureza é isso. A natureza é a destruição também. A natureza é a lei do mais forte. É a lei do mais forte, do mais rápido. Essa é a lei da natureza. E qual que é a nossa? Bom, é a da fraternidade. É a lei do mais fraco, proteger a criança, proteger o deficiente mental, proteger o fraco. Isso é totalmente contra a natureza. Quer dizer, os humanos, a gente diz, não é, o cara é um bicho, né? Não, eu não sou um bicho. Quer dizer, a sociedade humana cresceu graças à fraternidade. Quer dizer, por isso que a campanha está muito adequada, eu queria concluir essa primeira parte sobre isso, ao se chamar campanha da fraternidade. Escolheu bem, Dom Helder Câmara, porque não é uma campanha da solidariedade. Então, eu queria deixar essa introdução aqui, se vocês me permitem, acentuando essa diferença e partir, então, um pouco para essa parte mais técnica, que é a nossa conversa.